Isso. Então, sejam todas bem-vindas, bem-vindo ao estudo do livro Essencialismo. Gente, esse livro é incrível. Como eu disse para vocês, né, no convite, ele está entre os 10 mais vendidos do The New York Times, que é realmente uma seleção muito grande por pessoas, né, qualificadas. Então, é muito bacana. Eu comentei com a Alessandra, né, que há 2 anos atrás a gente teve a oportunidade, acesso a esse livro, e num grupo, e acabamos não fazendo o estudo dele. E como tudo tem a sua hora, né, nós vamos começar agora, e acho que é um momento extremamente apropriado de estudar esse livro, porque hoje nós vivemos numa sociedade com muitas ofertas, né, ofertas de informação, um excesso de informação, onde nós nos vemos um pouco perdidos nas nossas escolhas. E a cada vez que nós não sabemos para onde ir, né, ou o que escolher, ou acabamos escolhendo coisas demais, nós acabamos não realizando nada. Como eu tenho feito com né, em todos os estudos, eu quero começar aqui, nesse estudo também, uma prática que a gente faz todos os dias, quem está chegando agora vai conhecer. A gente gasta 3 minutinhos, mas que é muito importante para você começar a potencializar o seu dia. Então, eu vou colocar aqui uma sequência de música de menos de 1 minuto cada uma, e nós vamos fazer na primeira música o eu sou, né? Nós vamos trazer frases com características do eu sou, depois vamos trazer frases, né, a nosso respeito, características positivas, depois nós vamos trazer a gratidão, sou grata por, e na última música eu quero convidar vocês a visualizar algum objetivo que vocês tenham, como se vocês estivessem lá, né, com o objetivo realizado. E a cada encontro nós vamos repetir essa prática antes da gente começar o nosso estudo. É uma prática que eu convido a todos a fazerem diariamente, porque é algo que nos potencializa na vida, mas vocês vão ver e rapidinho vão aprender. E é muito rápido, então não vai comprometer o nosso tempo aqui de estudo. Então, eu quero convidar vocês a fecharem os olhos por 1 minutinho. Confirma, por favor, vocês estão ouvindo a música? Estão ouvindo, gente? Alguém fala um sim, por favor. Sim, sim. Obrigada. Então, eu quero convidar vocês a fecharem os olhos, a respirarem, perceber o ar que entra, o ar que sai, e perceber no aqui e no agora. E nesse momento, comece a trazer as suas características. Eu sou luz, sou amor, sabedoria, harmonia, paz, clareza, foco, alegria, vida, competência, leveza, equilíbrio e amor. E agora você vai trazer os motivos de gratidão. Eu sou grata pela minha vida, sou grata pelas oportunidades que tenho todos os dias, sou grata pela família que me apoia, que me ampara, que me sustenta, sou grata pelos filhos, sou grata porque eu posso ver. Vai trazendo os seus motivos de gratidão.
Sou grata por estar aqui estudando, iniciando uma nova fase de aprendizado e de transformação. Sou grata pelo trabalho que me sustenta, pelos amigos que alegram a minha vida, pelas minhas buscas que ampliam a minha consciência e me tornam uma pessoa melhor para mim mesma, para as pessoas com as quais eu convivo. Sou grata por estar aprendendo a me construir. Sou grata pelas oportunidades que a vida me proporciona de ser uma pessoa diferente, melhor a cada dia. Sou grata pelos desafios. Sou grata por acordar todos os dias saudável e poder seguir em frente. E agora você vai trazer na sua tela mental a visão do seu sonho realizado. Você vai imaginar você lá no seu Everest, alcançando seus objetivos. Se veja lá. Sinta a emoção desse momento. Seu coração bater mais forte. Olhe para as pessoas que estão aplaudindo você. As pessoas que você ama. Vendo seu sucesso, vibrando com a sua conquista. E nesse estado, respira fundo, se apropria dessa emoção e no seu tempo vai voltando para o aqui e para o agora. A Grace está dizendo que ela está sem som. Você não está ouvindo não, Grace? Você está ouvindo ou não? Acho que ela não está conseguindo falar. Você ouve. Vamos começar. Vamos ver se a gente consegue, se ela pelo menos consegue ouvir. Obrigada, Mônica. Vai monitorando aí, por favor, e auxiliando a Grace. Pessoal, esse livro, ele é um antídoto contra o estresse e contra o acúmulo, né, de coisas na nossa vida. Então, o autor, ele começa o livro contando a história do Sam, né, que era o proprietário de uma empresa que foi vendida, e ele ficou como executivo da empresa para ajudar, para direcionar, né, para informar. E como ele queria ter um bom desempenho Espera aí só um pouquinho, gente. Alguém tem como ajudar? Isso, ajuda ela aí, Mônica, por favor, para a gente não interromper por causa do tempo. E aí ela vai conseguir. Então, gente, a história... Bom dia, estou vendo um tanto de carinha aí, conhecidas, a Sabrina também está aqui. Estou feliz, né, por vocês estarem aqui. Gente, então sejam todos bem-vindos. Vamos, então, começar o nosso estudo. O livro ele começa com a história do Sam, que é um executivo que era proprietário de uma empresa
e ele vende essa empresa, mas fica como executivo da empresa para ajudar na transição, porque ninguém mais do que ele conhece a empresa. E como ele queria ter um bom desempenho, ele começou a dizer sim para tudo o que pediam para ele. E com isso, ele vivia em reuniões, de reunião a reunião, e ele começou a cair a qualidade do seu trabalho. Então, ele tinha a sensação de que ele estava exausto, porque ele fazia muitas coisas, mas ele tinha a sensação de que ele estava gastando a energia em coisas que não eram as mais importantes. E é muito interessante, gente, e ele entrou numa fase de estresse. Eu não sei se vocês já ouviram falar daquela curva de Yerkes e Dodson, que é a curva que relaciona o estresse com o desempenho. Quando você observa essa curva, ela é uma parábola. Por quê? Porque, inicialmente, nós precisamos de estímulo para que a gente possa ter um bom desempenho. A pessoa que não tem estímulo nenhum, ela vive na inércia. A pessoa que não tem motivação, que não tem objetivo, que não sofre algum tipo de pressão para ir para a vida, ela acaba não fazendo nada, né? Então, a pessoa que não tem pressão nenhuma, não tem estresse nenhum, é uma pessoa ociosa. À medida, então, o estresse, né, no sentido de ter uma pressão, uma exigência de que se faça algo, nos impulsiona a caminhar, nos impulsiona a buscar resultados para a nossa vida mesmo. Acontece, então, o que eu quero dizer? Que o estresse, né, existe um estresse saudável, né? Então, e é por isso que a curva é uma parábola. Então, aqui é o desempenho, aqui é o estresse. À medida em que o estresse vai crescendo, o desempenho também vai crescendo. Quanto mais você é exigido, você tem desafios, você tem situações que são colocadas para você, você vai dando mais resultado, vai dando mais resultado. Mas isso tem um limite, que é o topo da curva. À medida em que você chega no seu limite, você começa a entrar num processo de exaustão. Então, o seu rendimento começa a cair, até chegar ao ponto de que você entra o quê? No estágio tal, né, de estresse, de exaustão, que você para de produzir, né? Então, e é algo que é muito sério, porque muitas pessoas, elas dão muito de si no trabalho, naquilo que elas estão fazendo, ou seja, fazem muitas coisas acreditando que estão dando tudo o que elas podem em prol de uma empresa, em prol de um projeto. E aí o que acontece? Naturalmente, pelo acúmulo, a sua produtividade vai cair. E geralmente o que acontece? Quando a produtividade cai, as pessoas, elas passam a não ter mais o mesmo resultado. E, normalmente, a empresa vai questionar isso e vai falar, olha, você já não atende mais às nossas necessidades, você já não é mais o mesmo. E aí vem uma frustração gigante, porque você, na sua visão, você está fazendo o máximo que você pode. Então, o que ele traz, né, a partir dessa história? Que ele buscou um coach para orientar, porque a empresa viu que ele não estava tendo os mesmos resultados. E esse coach falou para ele o seguinte, ele estava pensando, inclusive, de sair da empresa, ele falou, fique, mas faça o que você faria como um consultor, e apenas isso. E aí ele começou a se fazer, diante de cada oportunidade, as seguintes perguntas. Será que eu consigo atender a esse pedido com o tempo e os recursos que eu disponho? Quando a resposta era não, ele se recusava a atender a solicitação. Ele ainda perguntava, essa é a coisa mais importante que eu deveria fazer com o meu tempo e os meus recursos nesse momento? E aí ele começou a se perguntar a cada demanda, a se perguntar o quanto aquilo
o aproximava dos seus objetivos, se era adequado àquilo que ele desejava naquele momento e com os recursos que ele dispunha, para que ele pudesse ir selecionando. E no início, por mais que pareceu, né, estranho, ele já não estava tão disponível, os colegas começaram a admirá-lo e a respeitá-lo, porque ele começou a ser mais seletivo. E as atitudes, por mais que pudessem parecer individualista, né, o que começou a acontecer? Ele começou a ter tempo de ter uma liberdade para criar, né? E com isso, ele era capaz de planejar meticulosamente, de conseguir prever as barreiras e começar a remover obstáculos. Quando você não tem tempo para nada, você vai só absorvendo e fazendo, vira um grande fazedor, você não consegue planejar, você não consegue preparar, você não consegue antever, né, riscos, antever problemas, e, consequentemente, você não tem tempo nem energia para concentrar em removê-los. E, com isso, você tem uma perda. Ao invés de você achar que você está ganhando, você está perdendo, porque você não consegue fazer todas as coisas. Então, em vez de avançar apenas em milímetros, em milhões de direção, ele começou a dar um imenso impulso rumo à realização do que ele verdadeiramente queria fazer. E é exatamente isso que acontece com milhares de pessoas. Elas vão, e aconteceu comigo por muito tempo, eu ia em diversas direções e avançava o quê? Pouquíssimo em cada uma. À medida em que eu comecei a escolher uma vertente, eu comecei a ir avançando. Gente, imagina você, uma hora você faz isso, 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 você consegue fazer pouco de muito. Quando você foca em uma única direção, você vai avançando e você tem aquela sensação, aquele prazer, né, de perceber que você está avançando, que você está gerando resultados. E isso traz um nível de satisfação, além de te concentrar ainda mais naquilo que você está fazendo. E aí ele traz que não só melhorou o seu desempenho, a qualidade dos seus resultados, né, do seu trabalho e, consequentemente, dos seus resultados, como ele também recuperou tempo para estar em casa, para chegar no horário, para poder usufruir, né, da vida familiar. Então, o livro explica que esse exemplo que ele traz do Sam é o resumo da proposta essencialista, né? Só quando nos permitimos parar de tentar fazer tudo e deixar de dizer sim a todos, é que conseguimos oferecer nossa contribuição máxima àquilo que realmente importa. Então, ele traz que não adianta você fazer tudo, porque você não vai estar dando ao mundo, às pessoas, às situações, a sua contribuição máxima. Você vai estar dando muito pouco, né? A ponto de não valer a pena você estar ali. É muito interessante, eu tenho uma vizinha, auxiliadora, fecha o seu microfone, por favor. Eu tenho uma vizinha que ela não fica em grupos, ela montou um clube do livro, a gente mudou as regras do clube do livro, ela não concordou porque ela já tinha experiência de que isso não ia funcionar. O que ela fez? Ela pediu licença e saiu do grupo. Então, no início, foi um pouco chocante, porque, nossa, como a pessoa é radical, por que isso? O que custava? Né? Mas quando você começa a observar essa postura essencialista, foi exatamente isso. Ela não ia conseguir dar contribuição, ela não fica em grupos onde ela não possa se envolver, onde ela não possa participar de maneira efetiva. E estar ali por estar, gente, qual o sentido disso? Se você não pode contribuir. Então,
faz você começar a ter uma outra visão a respeito das suas escolhas, a respeito das suas conexões, né? Ou você esteja inteira ou não esteja, né? E isso é muito importante. E quando a gente se vê diante dessas escolhas, a gente dá um friozinho na barriga, porque a sensação é de que a gente vai perder. Nossa, mas tem esse grupo, tem outro grupo, eu preciso pelo menos saber o que está acontecendo. Será que você precisa saber o que está acontecendo? Será que estando ali, sem acompanhar verdadeiramente, você contribui, você participa, você consegue dar de si e também receber o que o outro tem para compartilhar, né? Então, ele traz a ideia de que o caminho do essencialista exige aprender a fazer a distinção, uma distinção, filtrar essas opções e selecionar apenas as verdadeiras essenciais. Ou seja, o essencialista, ele desenvolve a capacidade de filtrar dentre as infinitas possibilidades qual é aquela. O essencialista, ele não faz mais, mas ele escolhe aquilo que é melhor, né? Aquilo que é o certo. Ele escolhe fazer as coisas certas. O resultado é que, ao invés de menos coisas, temos a experiência satisfatória de alcançar um avanço significativo nas coisas que importam. Não importa fazer mais, importa fazer melhor aquilo que é certo, porque aí sim você avança, você caminha. O caminho do essencialista rejeita a ideia de que você pode fazer tudo. Exige pensar bem as opções e tomar decisões difíceis. Ele fala que essa ideia de que eu posso tudo é uma ideia que me coloca no pior lugar do mundo, porque eu acabo não conseguindo fazer nada. O essencialismo é uma abordagem disciplinada e sistemática para determinar onde está o ponto máximo de contribuição, de modo a tornar sua execução algo que demanda menos esforço. E aí ele faz um paralelo para a gente entender a importância de ser essencialista. Ele fala o seguinte, presta atenção nas pessoas que não são essencialistas. Ele fala, o não essencialista, ele pensa, tenho que fazer, tudo é importante, como dar conta de tudo. Ao passo que o essencialista, ele fala, eu escolho o que fazer, apenas poucas coisas realmente importam, do que vou abrir mão. Depois, o não essencialista, ele reage ao que é mais urgente. Olha que interessante, isso é muito comum. As pessoas que fazem tudo, elas estão sempre apagando incêndio. Por quê? Porque não dá tempo. E acabam não fazendo o que é mais importante e depois tendo que correr para aquilo que se tornou urgente, né? Por quê, gente? Porque o urgente é aquilo que era importante e não foi feito no tempo certo, e aí se tornou urgente, né? Então ele diz sim sem pensar direito, ele tenta fazer a execução na última hora, né? Ao passo que o essencialista, ele faz uma pausa para discernir o que de fato é importante. Ele gasta tempo na seleção daquilo que verdadeiramente importa. Ao passo que aquele que não é essencialista, ele não pensa, ele vai lá e pega, assume. E o que o não essencialista obtém? Ele aceita tarefas demais e o trabalho deixa a desejar. Ele sente-se sem controle da vida, de tudo. Por quê? Porque ele realmente não consegue. Ao fazer muitas coisas, você não consegue controlar absolutamente nada. Não sabe se as coisas certas foram feitas e sente-se exausto e sobrecarregado. Ao passo que o essencialista escolhe com cuidado o que fazer e faz um excelente trabalho. Sente-se no controle,
faz as coisas certas e sente alegria na jornada, porque pode pensar sobre elas, pode executá-las da melhor maneira. Então, quando a gente começa a estudar esse livro, dá a sensação de que nós estamos falando de trabalho apenas, mas ser essencialista é uma opção de vida para a vida como um todo, em todas as áreas. O tempo inteiro, filhos estão nos demandando, o tempo inteiro, amigos, né, situações, o tempo inteiro nós temos demandas de toda ordem, seja familiar, profissional, né, de amigos, são inúmeras as demandas de filhos, e você precisa decidir o tempo inteiro sobre o que fazer, sobre qual caminho seguir, sobre qual é a escolha certa, né? Então, isso é um estilo de vida, né? E não uma questão voltada apenas para o trabalho. E aí ele traz que, se nós não escolhermos as nossas prioridades, alguém fará isso por nós. Vocês já perceberam? Se eu não tenho clareza daquilo que eu preciso e do que eu quero fazer, daquilo que é importante para mim, qualquer coisa serve. Um filho me pede, eu vou, depois uma amiga me chama, dali eu já me perco, e quando eu vejo, eu não fiz nada. Então, é muito importante, né? E a gente acredito que todos já tenham ouvido essa frase, quando você não tem uma direção, qualquer caminho serve, né? Ou seja, se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho te serve, você muitas vezes vai por caminhos que você não gostaria e que aquilo não vai te levar aonde você desejaria estar. E aí vem uma frustração gigante. Poxa, olha só, já estou com X anos. O que eu construí da minha vida? Eu não construí nada. E aí uma frustração, uma culpa, e te afunda num lugar que você não quer estar. E aí ele traz uma pergunta que ele considera foco. O que aconteceria se conseguíssemos identificar uma única coisa que você poderia fazer para dar a sua máxima contribuição? O que aconteceria, gente, se você verdadeiramente decidisse escolher uma única direção, um único objetivo, no qual você pudesse dar a sua máxima contribuição a cada vez? Você já pensou nisso? Em nossa sociedade, nós somos punidos pelo bom comportamento. Aliás, nós somos punidos pelo bom comportamento e somos ovacionados pelo mau comportamento. Qual seria esse? Ele fala que a gente é punido pelo bom comportamento, quer dizer não, quer ser seletivo, quer saber escolher, quer saber focar naquilo que é mais importante. A gente ainda falávamos disso na aula de ontem à noite, né? Nós não estamos acostumados a dizer não. O não é como se fosse um absurdo, é como se fosse uma ofensa. E nós somos rejeitados, muitas vezes, por dizer não. E somos aplaudidos por dizer sim, por fazer a coisa errada. A cada sim que nós dizemos para as pessoas, nós estamos dizendo não para a nossa própria vida. E isso, nós somos aplaudidos por isso. Então, nós precisamos ter muita clareza, né, de enxergar o que nós estamos fazendo com a nossa vida. E aí ele traz que, muitas vezes, o sucesso nos leva a esse caminho de perda do essencial, né? Ele coloca a ideia seguinte, que quando a gente tem clareza de propósito, a gente alcança o sucesso. O sucesso nos leva a uma série de oportunidades, né? E essas oportunidades nos levam a mais exigências do nosso tempo e da nossa energia, que nos leva a uma perda de foco. Então, muitas vezes, o sucesso, ele nos impede de nos concentrar
naquilo que é essencial, né? Ou seja, olha que contrassenso, todo mundo está em busca do sucesso, mas muitas vezes é esse sucesso que nos abre um leque gigante de oportunidades que, se nós não tivermos muito atentas, nós acabamos nos perdendo. E esse ciclo de sucesso, ele não se renova, porque a gente perdeu aquilo que era essencial, né? Então, é uma busca, essa busca indisciplinada pelo mais, né? É que é o nosso grande erro. Ele traz a ideia de que, se nós parássemos, né, dessa busca desenfreada pelo mais e focássemos numa busca pelo menos, porém melhor, a nossa vida seria outra, os nossos resultados seriam outros, né? Então, ele fala que um dos maiores problemas que nós estamos vivendo na humanidade, e todos nós somos testemunhas disso, é o excesso de informação, né? Nós temos opções demais. O tempo inteiro nós temos informações demais, nós temos possibilidades demais. Pela primeira vez, um número substancial e crescente de pessoas tem opção. E a sociedade, ela está totalmente despreparada para lidar com isso. A gente está despreparado para lidar com tantas opções, com tanta informação, o que fazer com tudo isso, né? E é tão exacerbado que nós perdemos a capacidade de filtrar o que é importante e o que não é, né? E aí eu trago até mesmo a ideia, né, dos CEOs que a gente vê, da Apple, do Facebook, né? A gente sempre vê em entrevistas eles falando que eles sempre usam a mesma roupa, eles trocam a roupa, mas usam a mesma. Sempre uma blusa branca com uma calça jeans, uma blusa preta com uma calça jeans. Por quê? Para não gastarem energia, né, com algo que não é essencial. Porque aquele livro, A Única Coisa, ele explica que a nossa força de vontade, ela é como se fosse um pote que você enche e que, ao longo do dia, você vai gastando. Então, você exigir de você muita força de vontade no final do dia é algo realmente muito desafiante. Por quê? Porque o seu copo de força de vontade, ele está praticamente esgotado. Então, se você vai economizando energia nas coisas que não são importantes, né? Não gasta tanto tempo escolhendo uma roupa, escolhendo coisas que não vão agregar, você mantém esse pote cheio para coisas que são verdadeiramente importantes. E ele traz o seguinte, que não apenas o número de escolhas aumentou, como a influência, o número de pessoas que nos influenciam nas nossas escolhas, né? A gente vê na internet, quando a gente quer saber sobre um assunto, a gente vê muitas pessoas falando sobre aquilo, cada uma com uma opinião diferente, cada uma com uma visão nova. Então, tudo isso cria uma grande confusão na nossa mente. Então, a tecnologia, ela nos aproximou muito das opiniões das outras pessoas, e isso dificulta substancialmente a nossa capacidade de escolher. E aí ele traz, né, novamente essa ideia de, mas se a gente não desenvolver essa habilidade, não saber o que a gente quer, o que é essencial para nós, alguém vai fazer isso. Seja o nosso chefe, seja um amigo, sejam os nossos filhos, seja o nosso companheiro. E aí ele traz, né, ele faz uma metáfora com o guarda-roupa. Ele fala o seguinte, que existem 3 caminhos para a gente começar esse trabalho de identificar o essencial. Primeiro é fazer uma exploração das opções. Depois, decidir o que eu vou eliminar. E depois, executar.
Então, ele fala, né, que quando você... Vamos imaginar que você vai fazer aí uma limpa no seu guarda-roupa. E aí ele fala que é muito difícil, né, e que isso não é para você fazer um dia no ano, é para você fazer o tempo inteiro, né? Ele traz essa metáfora. E que, primeiramente, você tem que identificar você vai olhar, selecionar o que você realmente ama. Então, ele fala assim, que a pergunta para a gente decidir o que vai tirar do guarda-roupa, será que eu vou usar isso algum dia? Então, eu faço perguntas mais exigentes e disciplinadas. Eu realmente amo essa peça? Ela me deixa incrível? Uso isso com frequência? A partir dessas perguntas, você já vai fazer lá a pilha do que você vai manter e do que você vai descartar, né? E aí, sempre que você faz a pilha do que você vai descartar, depois você vai lá rever, né? E muitas vezes você volta com um tanto de coisa para o guarda-roupa. Se você, não, isso aqui eu não posso abrir mão. E aí ele traz a pergunta: se você não tivesse essa peça, você gastaria o seu dinheiro para comprá-la nova? Essa pergunta é pesada, né, gente? É uma pergunta que realmente nos faz refletir. Se eu ainda não tivesse essa peça, quanto eu estaria disposta a pagar por ela? E aí você vai perceber que muitas vezes você não está disposta a pagar nenhum real por essa peça. Então, significando que ela pode ser retirada, sim, do seu guarda-roupa, né? E isso trazendo para a vida, né? Não basta imaginar quais atividades que você esteja fazendo que estão desalinhadas com seu propósito. É preciso eliminá-las para que você tenha foco apenas naquilo que realmente é importante, né? Então, ele traz, olha, separa uma sacola grande com os itens para você que for jogar fora e depois você vai informar locais de bazar para você levar aquilo que você quer doar, né? Depois, verifique quais atividades e iniciativas você deve ter. É preciso ter um sistema para que você consiga pôr as suas intenções em prática. Muitas vezes você tem a sacola, fica ali um tempão e você não consegue descartar, né? Então, ele fala que o essencialismo ele consiste em criar um sistema para cuidar do armário da vida. É a disciplina que aplicamos toda vez que precisamos tomar uma decisão e devemos escolher entre sim ou recusar educadamente. Então, gente, é a busca disciplinada por menos, porém melhor. E aí, para finalizar, ele traz que o livro é dividido em 4 partes. O primeiro vai trazer o quê? A mentalidade essencialista, porque você não consegue executar nada se você não muda o seu mindset, né? A sua mentalidade é a forma como você enxerga o mundo, é o seu guia. Então, a primeira parte do livro vai estar trabalhando a mentalidade. A segunda parte do livro, né? E aí ele traz a mentalidade é o quê? É entender que você pode escolher onde você vai gastar o seu tempo e energia. E tome cuidado, porque caso você não escolha, escolherão por você. Depois ele fala que quase tudo na vida é ruído. Então, você precisa aprender a abstrair do ruído para identificar exatamente aquilo que tem um valor excepcional, né? E entender que não é possível ter tudo. Você sempre precisará abrir mão de algo para ter outro algo. Porque quando você busca ter tudo, você não tem absolutamente nada. Aí depois ele vai trazer que os outros capítulos é esse método de aprender a explorar, ou seja, a gastar tempo e como gastar esse tempo escolhendo verdadeiramente as coisas,
né? O que que realmente importa. Depois, aprendendo como eliminar, né? Excluir as coisas triviais, como que eu vou eliminar? E depois ele vai trazer, por fim, como executar aquilo que realmente é essencial. E ele traz que quando você elimina aquilo que não é essencial, né, quando você começa a efetivamente focar no menos, porém melhor, né, você começa a levar uma vida com mais significado. E você tem a coragem de assumir a sua verdadeira vocação. Porque quando você começa a selecionar, necessariamente a seleção passa pelo autoconhecimento, porque você precisa buscar qual é o meu propósito de vida, o que que se aproxima do meu propósito, o que que faz sentido para mim, o que que faz meu coração bater mais forte, né? O que que me leva, o que me faz feliz. Então, tudo isso precisa ser levado em conta nas minhas escolhas de vida. Então, para além de você fazer melhor, você faz aquilo que te faz feliz, né? E com isso você consegue dar uma contribuição verdadeira para o mundo. E não apenas para o mundo, mas para a sua própria vida, porque você passa a ter uma vida com mais significado. E, na verdade, gente, tudo na vida não está, as coisas por si só, elas não têm a menor importância. O que faz com que as coisas se tornem importantes é o significado que nós atribuímos a elas. E é por isso que nós precisamos começar a buscar o significado daquilo que nós fazemos. Qual o sentido disso para mim? O quanto isso tem significado para mim? Que nós possamos verdadeiramente fazer, investir o nosso tempo e a nossa energia naquilo que tem significado, porque isso engrandece o nosso viver, isso dá sentido, isso preenche a nossa vida, a nossa existência de alegria e de sentido, né? E não há nada mais poderoso do que viver uma vida com sentido. Então, com essas palavras, eu finalizo a minha fala e abro a oportunidade de fala para quem quiser compartilhar, né? Se achou interessante a abordagem do livro, se ficou curiosa de como que vai ser, eu quero que cada um possa trazer um pouquinho aí do que te tocou, o que fez sentido. Então, a palavra está aberta. E aí, pessoal, vamos comentar? Bom dia a todos, ô Daniela. Está me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar, Nara. Olha, eu gostei muito porque eu sou muito excessiva. É tudo muito, é muito carinho, é muita mensagem, é muito isso e aquilo. Isso eu achei muito interessante. Agora, ao mesmo tempo, eu fiquei preocupada. Assim, é um alerta para mim para pensar que isso não chegue, é um cuidado a esse limpar, a esse filtrar, a essa exclusão das pessoas como se fossem objetos também. Porque eu vou eliminando, eliminando, vai virar um Big Brother. Isso eu fiquei pensando, entendeu? É uma coisa a pensar, porque não pode chegar, no meu caso, né? Como é que é isso? Então, na Sim, hora, eu fiquei pensando isso, porque hoje em dia, em alguns grupos que eu venho participando, eu venho observando, você tem que pensar muito o que vai falar, senão você é excluída. A palavra é excluída, eles te excluem. Então, é muito sério isso tudo também. Como é que fica, né? É só eu sim. pensando comigo, tá? Nada. Uhum.
Aqui tá, Mas tô muito, muito boa observação, porque a gente realmente precisa né, avaliar isso tudo. Mas, na verdade, o que eu penso é que ao longo do livro nós vamos entender isso melhor, né? Mas saber selecionar a quais pessoas eu vou dedicar mais tempo, sim, né? Porque muitas vezes existem sim pessoas que precisam ser tiradas da nossa vida, que não agregam, que às vezes nos puxam para trás, né? Tiradas não no sentido, né? Não quero mais, mas diminuir o convívio, não ter tanta interação, né? Mas eu acho que essa sua fala é muito pertinente, Nara, e nós vamos voltar a ela, né? Acredito em outros momentos, para a gente ver porque é um limite tênue, né? sim. Muitas vezes, e que a gente precisa de ter essa clareza para poder definir. Muito bom. Olha, Vânia, quer falar? Quero, Dani. Dani, mas eu estou feliz de ver, né, o assunto desse livro, porque eu não tinha muita noção, porque eu nunca li e nunca tinha visto falar dele também, mas estou feliz porque eu acho que vai ajudar muito, porque ultimamente eu me sinto assim, muito atarefada e faço, no final das contas acho que não fiz nada, e isso é muito importante, que eu acho que eu preciso dar uma parada, ver o que realmente importa, né? Fazer minhas escolhas mais bem feitas. Né? E esse livro eu acho que vai me ajudar muito. Vai Tenho sim, certeza vai que vai me ajudar ajudar todos. muito, né? Porque a gente Muito fica bom. assim, a gente fica tirando para todo lado, né? E depois cansa, e às vezes o principal a gente não fez, né? Exatamente. Eu estou sentindo assim, eu acho que vai me ajudar muito nesse sentido. Né? Maravilha, Vânia. Tá bom. Quem mais quer comentar? Eu, Mônica? eu acho que vai eliminar uma boa parte da ansiedade, né? Que quando a gente quer fazer várias coisas e começa a ver que não está dando conta, aquilo vai te dando uma ansiedade e começa a extrapolar o teu dia, aí você começa a sentir que está perdendo algo, então mexe muito com a ansiedade. Verdade, uma boa observação, porque você fica cheia de pendência, né? Que você não consegue resolver, e aquilo você tem, eu tenho, mas não dá tempo, e realmente eleva o nível de ansiedade, sim. Muito bom, Mônica, e nós vamos aprender a trabalhar isso. Sei, quer falar? Quero. Microfone. Esse livro. Abre seu vídeo aí para o pessoal te ver. Mas eu estou aqui com um problema porque o meu áudio está todinho voltado aqui para esse relógio doido aqui, que eu ganhei de presente da minha filha. Não, então tá. Se tá sem jeito, pode falar. Deixa eu ver se eu consigo abrir o vídeo aqui. Consegui. Aqui. Peraí. Consegui. Aí. Eu já pratico essa coisa que o livro falou, e essa luz, né? Eu falei assim, olha que bom, porque eu gosto de ler muito sobre essas coisas e o meu pico de estresse, de problema que eu tive na minha vida, acho que eu já comentei com você, foi quando eu fiquei estressada e fiz um tratamento, né, muito, muito profundo na época quando eu parei a faculdade no 8º período. E eu tenho essa frustração comigo, sabe? Essa frustração, ela realmente me persegue. Mas daí para frente, né, com tratamento, terapias, que eu fui fazendo muita leitura e tudo, na empresa eu era muito sugada, eu sentia isso, sabe? Eu participava, trabalhava o dia inteiro, participava de reuniões à noite, reuniões estressantes, porque reuniões de condomínio é estressante, e às vezes eu ia o mês inteiro, porque eu não treinava uma equipe, eu não treinava ninguém para me substituir. Então, hoje, eu aprendi que quando eu começo a ficar tumultuada, muito ansiosa, né, assim, cansada, eu falo, opa, peraí, tá na hora de eu, né, dar um basta. E propus na empresa que eu ia continuar ajudando até, né, a hora de eu aposentar, porque eu ia folgar toda sexta. Então, eu folgo toda sexta-feira
para cuidar de mim. Eu vou para Pampulha, eu caminho, marco com uma amiga e tal. Esse dia é meu, toda sexta-feira, entendeu? Vou para o meu Maravilha. sítio, fico lá, medito, leio, sabe? Deito na cama elástica que tem lá, vou olhar o céu, vou conversar. Eu e a natureza, eu e Deus, sabe? Então, assim, esse livro, ele está trazendo assim, uma luz para mim, para eu poder refletir, né? O que eu já estou fazendo e o que mais eu devo fazer. Essa questão de grupo aí também, a gente vai conversar depois com mais calma. Isso é muito sério, essa questão de grupo, né? E essa questão da gente querer abraçar tudo também. Eu faço parte do grupo das mulheres empresárias, toda a diretoria da FIC, né? E lá tem muitas reuniões e tudo. E eu estou aprendendo a falar. Não, essa eu posso ir, essa não dá para eu ir e tal. E a gente vai tentando viver a vida com mais leveza, né? Muito bom, é isso mesmo. E eu acho que sempre a gente pode aprender coisas novas para estar aplicando na vida, né? Muito bacana sua colocação. Obrigada. Quem mais, gente, quer falar? Ninguém? Eu, Dani. Lissandra, aparece aí, Roxinho. Fica aí com a câmera aberta, nós vamos tirar uma foto ainda, viu, Tá. gente? Espera que eu vou arrumar o cabelo, então. Vamos lá. Então, nossa, eu li esse livro há uns 2 anos atrás, e engraçado como é que cada leitura vai trazendo algumas coisas para a gente, né? O que eu percebi é que desde a última leitura até hoje eu não mudei nada. Continuo não essencialista e vou ver se eu consigo agora, né, com esses exercícios, com essa reflexão, começar a dedicar mais tempo para aquilo que de fato importa, né? Então, é isso. Assim, é muito interessante como é que não adianta só a gente ler passa, a gente tem que transformar aquilo em comportamento, e acho que esse é o grande desafio. Que bom, que bom. Gratidão por você estar aqui, por poder também contribuir, né? Lissandra Neurocoach, tem um trabalho super lindo também, ajuda empresas também, né? No planejamento estratégico, muito bacana. Ela vai todos, né, gente? Todas nós podemos contribuir com as nossas experiências, com a nossa vivência, né? Eu tenho certeza que vamos agregar bastante umas às outras nesse projeto. Giovanni, o bendito é o fruto que está aqui, né? Muito bom dele estar aqui, não vamos ficar falando só no feminino, não. Alguém mais, gente, quer falar? Da expectativa? Sabrina, que bom que voltou. Rosana, que bom. Sabrina, eu tenho que cutucar ela para ela falar, ela gosta muito de contribuir. Fala para a gente, Sabrina. Nossa, estou naquele naipe, né? Não, porque eu me identifiquei muito, Dani, quando você falou no início aí da explicação do livro, né? A questão de administrar o nosso tempo, né, com relação ao trabalho. Eu tô sentindo isso na pele, eu estou vivenciando exatamente isso, porque eu estou num período em que está tendo muitas mudanças na empresa, então, muitas tarefas, muitas reuniões, treinamentos, as atividades rotineiras da gente, e assim, eu estou sem saber o que eu faço, se eu participo, se eu não participo, e eu tenho essa coisa comigo de querer participar de tudo, tipo assim, se eu não participar, o que eu vou estar perdendo, sabe? Então, eu tenho isso comigo e eu quero muito aprender a dizer não mesmo, sabe? A priorizar aquilo que realmente é importante e trabalhar essa consciência, assim, em mim mesma, né? De que não estou perdendo tudo, né? Então, saber lidar com essas situações, assim. Acho que vai me ajudar bastante. Então, você está no lugar certo, viu? Que bom, fico feliz. Alguém mais, gente, quer comentar? Pessoal, esse projeto é um projeto de estudo de livro, né, que a gente já faz desde acho 2019 não, 2020, 2021, que eu acho que a gente começou esse projeto. Não foi, Vânia? Acho que foi, Eu acho que foi. Né? E a gente vem estudando muitos livros,
E a gente está fazendo, né, um clube de assinatura a partir deste livro, sabe? Então, é um projeto novo, 2020. Aqui alguém está falando, acho que é a Vânia. E aí, depois eu vou comentar com você sobre esse projeto de assinatura, de estudar o ano inteiro e estar conosco, né, nesse trabalho bacana e de desenvolvimento pessoal. Eu falo que esse projeto chama Café com Autoestima, né, que é um programa de desenvolvimento pessoal pela leitura de livros. Mas nós vamos aqui estudar juntas, né, alguns encontros, né? Eu acredito que nós vamos estudar de 3 a 4 encontros e depois eu vou explicar direitinho para vocês como funciona essa assinatura de livros. Feliz por estar aqui, esse projeto é muito especial, e é mesmo. Ô, gente, então, para a gente finalizar, todo mundo abrindo a janelinha para a gente tirar uma foto bem linda, todo mundo sorrindo, feliz da vida de estar aqui, porque eu estou feliz. Então, Cláudia, deixa eu virar aqui, porque está dando um reflexo aqui do sol. Então, sorriam, 1, 2 e... Ah, a Rosana apareceu. Vânia, cadê você? 1, 2 e já, pessoal. Giovane, mais uma. Ótimo, vou pôr lá no grupo. E aí a gente se encontra de novo. Esse estudo vai ser uma vez por semana, para se tornar sustentável ao longo do tempo, né, gente? Porque quando a gente usa mais tempo, vai ficando difícil, porque todo mundo tem as suas tarefas, mas pelo menos nós vamos manter aí o ano inteiro estudando uma vez por semana, e eu tenho certeza que isso vai potencializar muito a nossa vida, ainda mais com essa troca no grupo, tá bom? Ó, um beijo grande para vocês, até a próxima terça. Tchau, tchau. Tchau.